Gravar, né? Eu botei para gravar. Tá, Oi, você também. Deixa eu botar aqui também, que é para poder não deixar. Então, está gravando. Então, a página é do livro Vinha de Luz, nosso benfeitor Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Ela se intitula Para o Alvo. Prossigo para o alvo. Paulo aos Filipenses. Eu vou pedir para todos fecharem o som, tá bem? Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete, debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo. Seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos no árido dos desertos da vida. Vamos orar, Você já então? está com som, Dani. Isso. Vamos orar, então. Elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais essa abençoada oportunidade de estarmos juntos, estudando um pouco mais, para que possamos fortalecer nossos corações nos abençoados ensinamentos dos amigos espirituais, mas principalmente a bênção dos ensinamentos de Jesus. Ampara, Senhor, a nossa querida Nádia, que fará o estudo para nós na noite de hoje, amparando a todos, aqueles que aqui estão e os que não puderam estar. Fique conosco, Jesus, que assim seja. É com você agora, Nádia. Você tem que ligar o som, querida. Quase ninguém comete esse absurdo. Imagina. Pois é, até daqui a 2 anos, quando a pandemia ainda estiver em curso, a gente vai aprender, até lá. Não é? Bom, que bom estar com vocês outra vez. Muito obrigada por essa oportunidade de nós estudarmos juntos o nosso
Espiritismo Querido e, muito especialmente, a obra do nosso amado André Luiz, nosso mentor querido. E nós estamos terminando aqui a primeira obra da série Luisina, e, evidentemente, se estamos terminando, o último capítulo é o 50, que está dito já na programação. Então, queria ouvir de todos, todo mundo leu o capítulo, né? Sim. Pois é. Tá. A eloquência do silêncio é sempre uma grande mensagem, um grande estímulo para nós todos. Mas vamos em frente. Qual é o tema do capítulo 50? A doença do esposo da Zélia, em que André Luiz se depara, né, quando chega lá, né? André Luiz vai visitá-los, tem não queria dizer essa palavra, foi levado, né? Uhum. Então, quando chegou lá, ele deparou com tudo diferente na casa, no local, e a Zélia saindo do quarto, ele viu que tinha uma outra pessoa lá dentro, ele encontrou com as filhas, quer dizer, escutou a conversa das filhas, falando a respeito da situação que estava acontecendo, né? Ele vai descobrindo e vai se decepcionando, ficando triste, mas ele não esperava por isso, né? Que ele esperava encontrar o amor que ele havia deixado, a casa que ele havia deixado, os quadros eram diferentes, tudo era diferente ali naquele momento para ele. Então, ele tomou um grande susto, e daí vai decorrer toda a história, né? Que, por sinal, é muito forte e muito preciosa para nós, né? Aprendermos, né? Eu fiz um resumo. Está ótimo, está ótimo, está ótimo. Preocupada, né, em falhar, que na outra aula eu até confundi a mãe do André Luiz e fiquei muito decepcionada comigo, mas isso acontece, né? A cabeça tem hora que falha. Então, é mais ou menos isso e muito mais, né? Nós temos assunto aí para o resto da noite. Nós temos até para mais do que uma noite, mas vamos em frente, que nós temos só 1 hora, porque o Guilherme é muito pão duro, então só deu uma hora para nós. 1 hora. Mas vamos em frente. Só aqui uma questão. Eu estou aqui com um campo escrito: esta reunião está sendo gravada, continuar, sair da reunião. Eu queria tirar isso aqui, porque eu não estou vendo algumas pessoas. Maria de Jesus Querida, por exemplo, só vejo o nome. Como é que eu tiro isso daqui? Vocês podem me ajudar, não? Ok. O que você quer tirar? Dá um ok. Tirar um campo que está assim: esta reunião está sendo gravada, continuar, sair Dá da ok. Só dá ok, Nádia. Eu não tenho ok, eu não tenho essa opção. Eu tenho continuar e sair da reunião. Então, aperta continuar. Pronto. Então, agora melhorou muito, porque já estou vendo a Márcia também. Bem, então, qual é o tema deste... Se você disser uma palavra ou 2 palavras como tema, o que você diria deste capítulo? Cidadão de nosso lar. Cidadão de nosso lar. Bom, pela tangente, tá. Eu diria crescimento espiritual. Crescimento espiritual. E do livro? Qual é o tema do livro? É mostrar a vida espiritual. Sim. É só mostrar a vida espiritual? Porque outras obras também mostram o plano espiritual. É a transformação do André, né? Isto. Ao mesmo tempo que mostra a vida no plano espiritual, como continua, como se manifesta, ao mesmo tempo acompanha a trajetória de um espírito, da inconsciência, desde que ele estava lá no umbral, não é isso? Porque ele estava em estado de inconsciência, até um estado de consciência, através de quê? Qual foi o trampolim, ou qual foi o momento que deflagrou
ou que culminou a transição dessa inconsciência para uma consciência? Quando ele orou, né? Hein? Quando ele orou, quando ele Quando ele rezou. orou lá no início, e aqui no capítulo 50, ele também orou, né? Ele também orou. Ele lembrou dos conselhos todos que recebeu e os exemplos que ele viu dos trabalhadores. Isso, e também lembrou da mãe, né? Isso. Que é a figura emblemática da mãe, não é isso? Que é uma presença no nosso subconsciente, porque a mãe é um arquétipo, acaba sendo um arquétipo para nós todos, como humanidade e como criaturas, como indivíduos espirituais, no plano espiritual ou no plano dos encarnados, né? É sempre a mãe. O André lembrou da mãe. E essa figura emblemática sempre nos traz muito alívio, muito reconforto, salvo em casos extremos de encarnações duras, né, para dois espíritos, mas, de um modo geral, a mãe é uma figura emblemática de consolo, de alívio, de proteção, de redirecionamento, de acalanto, e assim subsequentemente. Mas aí, em que circunstâncias ele orou? É bom nós pegarmos essas coisas. Olha só, Nádia, no momento em que ele entra no quarto e vê a Zélia acariciando a mão do Ernesto e percebeu o amor que eles sentiam, então ele roga, naquele momento, esse momento que foi a hora da oração dele, ele roga forças para aquele momento, né? E consegue, daí ele consegue, e ele lembrou de mais coisas, né? Que ele lembrou do Aeróbus, né? Que o Tobias, né, falou com ele que quem já tinha assim, não é créditos, mas quem já estava assim mais espiritualizado não precisava de Aeróbus, volitava. Ele lembrou disso e ele lembrou da Narcisa. Ele se dirige a Narcisa por pensamento e ele consegue a comunicação. E sente bater no braço dele, não sei se eu me adiantei, né? Bater no braço dele, aí quando ele faz, ela vem ajudá-lo, e daí ela vai buscar as ervas, né, para o tratamento do Ernesto. Foi por aí, foi nesse momento que ele sentiu essa... Foi tocado. Aí, pois é, que ele próprio cita aqui, eu estou tentando aqui achar na página, mas eu não estou localizando, porque os termos que ele usa são conversa mental. É isso. Né? Isso. A expressão é sempre muito feliz do André, mas como é que se dá essa conversa mental? Porque quando você diz que você conversa, o outro recebe e te dá um retorno, né? Te dá um feedback, te dá uma resposta. Seja essa resposta no mesmo modal em que você enunciou a sua mensagem, quer dizer, pode ser só por aqui, só pela energia mental, mas também pode ser por atos. No caso da Narcisa, foi por atos, né? Tanto que ele ficou surpreso. Sim, ficou surpreso. É impressionante como nós que estudamos, acreditamos, verbalizamos que acreditamos, quando essas coisas acontecem, nós ficamos surpresos. Vocês não ficam quando acontece assim uma resposta dos amados amigos espirituais, mesmo quando a gente não pede diretamente, mas a gente só pede assim no geral, ou então só em pensamento nós dizemos, se fosse possível, e eles dão esse retorno. Às vezes, eu pelo menos, às vezes fico surpresa. Eu fico também. Quem fica? Jesus. E é interessante, Nádia, que às vezes, né, aqui, por exemplo, o André Luiz orou, pediu a Narcisa, e demorou 20 minutos para ela aparecer, né? Às vezes acontece realmente da gente orar, e as coisas se resolvem e a gente esquece que foi atendido, né? Que foi a prece que a gente fez que fez.
Nós somos rápidos em pedir, rápidos em usufruir o resultado positivo. Não vou dizer nem que somos lentos, nós às vezes somos assim distraídos mesmo de retornar para agradecer. Embora nós todos saibamos agora, se nós perguntarmos quais são as propostas iniciais, para que nós nos dispomos a orar. Aí nós dizemos, primeiro, muito bem. Primeiro é pedir. Primeiro é louvar. Pois é, nós todos sabemos isso. Mas nós pedimos com insistência, depois recebemos, porque somos bem 913, né? E depois nós esquecemos de agradecer. Ninguém me perguntou por que eu disse nós somos 913, né? Sabe o que é 913? É o número... Dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. O que está na 913? Egoísmo. Egoísmo. Quando nós esquecemos de agradecer, nós estamos no 913. Capitulamos de 913. Eu digo isso para as minhas sobrinhas desde que elas eram quase que projetos de gente bem pequenas. Então, assim, quando a gente quer dizer egoísmo, a gente diz 913. Bom, mas vamos lá. Então, foi nesse momento em que houve o grande despertamento. Mas ele, aparentemente, já estava preparado quando ele se dirigiu lá? Vamos ver os movimentos do psiquismo do André. Ele já tinha um crédito dentro dele, pelo trabalho, ele exercitou mais de um ano lá nas câmaras. Ali ele conseguiu já um interior melhor para ele mesmo. Tanto que o Clarencio... Ele estava abatido, né, Nádia? É o quê? Ele estava abatido, abatidíssimo. Estava. Oi, Paulo, tudo bem, né? Sim, ele estava abatido. Mas ao longo de toda essa estada dele lá no plano espiritual, ao longo de todas essas excursões, porque a obra do André inteira é um diário, uma crônica, porque o André é um repórter, né? Então, ele conta a trajetória de um psiquismo, não é nem de um médico, de um ex-médico, é de um psiquismo que era bem 913 quando estava encarnado, esqueceu que fez o bem só para... André, você que nos contou, eu estou dizendo, mas, enfim, esqueceu até de fazer o bem, fazer consultas com genuína intenção de ajudar, até ele próprio confessa, né? Isso é um momento do psiquismo. Isso é um momento do psiquismo. Depois, por força de uma série de coisas que ele já tinha incorporado à vida dele, no plano espiritual, ainda no umbral, ele ficou em estado de não consciência das coisas, não é isso? Tanto que ficou lá um tempão e não conseguia captar a realidade de uma vibração ao lado dele querendo ajudá-lo. Clarencio. Hein? Clarencio, né? O Clarencio, pois é. Então, ele fez toda essa trajetória, mas é óbvio que, ao longo dessa trajetória, ele esteve ligado às coisas da família, né? Ele encontrou o avô, constatou em que estado estava o avô, constatou o motivo pelo qual o avô estava naquela condição. Ele assistiu à constelação familiar do Lísias, Dona Laura e aquelas outras figuras lindas, né, que nós vemos ali no contexto de novas relações do André. Mas ele pensava incessantemente na família dele. Isso é tão humano. O apego. Hein? O apego. Pois é. Mas é o apego mesmo.
O apego é uma marca de espíritos, não quero usar a palavra inferiores, vou dizer menos superiores, não tão superiores. Mas o apego nos retarda a nossa trajetória, né? Mas quem não tem apego? Depois que o nosso querido Bezerra disse a Dona Ivone que ela tinha, não é? Ela tinha, Denise está lembrando, Denise. É que eu nunca imaginei que a Dona Ivone pudesse, entendeu? Pois é, mas você viu que ela já tinha se desvencilhado de tudo. De tudo, é. Sempre que me lembro disso, eu fico assim, boba. Só faltava o quê? Justamente o livro dos espíritos. Olha, quando eu penso nisso, eu fico tão aflita, porque se ela estava tão atrasada, estava ainda precisando se desvencilhar do livro dela, eu tenho tantos livros, só do livro dos espíritos eu tenho várias edições, então, para mim, vai ser uma dificuldade com os outros livros que eu tenho, dos quais eu gosto muito, mas, enfim, a gente vai ter que ir se despedindo dessas coisas. Eu não estou preparada ainda, eu confesso. Bom, mas então, aí ele foi, o André, agora voltamos para o André, né? Então, ele estava sempre querendo vir até a família. Aqui no último capítulo, o que ele diz? Que ele acabou, quando ele se deparou com aquele quadro, ele disse, agora entendo por que os mentores, os instrutores... Hein? Não o deixavam ir até lá. Antes, não tinham antes, né? Por que não iam antes? Por isso que nós sabemos que os nossos mentores sabem mais de nós do que nós mesmos. E quando nos dizem não, nós gostamos de falar de limites de um modo geral, mas nós somos limitados por Deus. Deus nos dá limites e os nossos mentores também. Tudo para o nosso bem. Mas então, quando ele foi se preparando abnegadamente lá na Câmara de Retificação, de Cuidados e tudo, ele já fez grandes avanços. Então, em princípio, o Clarencio julgou, e outros mentores, não sei se junto com eles, não me lembro se era só o Clarencio ou se outros mentores, eu acho que também outros, porque... como é o nome daquele outro que deu a licença para ele sair 7 dias? O Tobias? Não, Genésio, esse é o Genésio? Esse é o nome Genésio. É porque o próprio Clarencio disse, como você já tem horas suficientes, né? Tempo suficiente de trabalho, você já está apto a fazer essa excursão comigo. Ele foi de carona, né? Perceberam, né? Ele foi de carona, porque o Clarencio ia fazer uma atividade, um atendimento, aí disse, se você quiser vir, mas ele jamais diria isso se o André não estivesse em condições de vir. Hein? Quem falou? Daniele, você vai falar? Não. Bom, então, em princípio, ele estava preparado. Mas como nós todos sabemos, por que nós precisamos reencarnar? Para fazer a prova. Não é isso? Por isso que nós encarnamos, para fazermos as provas. Aquela era a prova para o André. Em princípio, ele estava preparado. Mas uma coisa é nós estarmos preparados intelectivamente, teoricamente, e a outra coisa é a nossa emotividade, a nossa emoção. Que, evidentemente, a nossa emoção, ela lida, ou pelo menos ela pode interferir com o nosso intelecto, não é? Porque nós somos intelecto, somos sentimentos, somos vontade. Então, quando a nossa emoção pode interferir, ela interfere mesmo. Quem é professor, né, Denise, sabe. Nas provas não dá certo, o próprio professor também, quando está com a emoção muito mobilizada, também
não faz o que gostaria de ter feito, ao final faz uma autoavaliação, diz, poxa, hoje não foi bom. Então, é isso, a nossa emoção interfere com a nossa racionalidade. Nós, muitas vezes, deixamos a racionalidade de lado por causa da emoção. Justamente o que a nossa doutrina nos recomenda, né? É tudo raciocinado, inclusive a nossa fé. A nossa doutrina é racional e racionalista, mas vamos em frente. Então, o que foi que aconteceu com o André? O André ficou felicíssimo. Talvez tenha sido, até onde eu me lembro, talvez tenha sido o grande momento em que o André revela a maior alegria que ele sentiu ao longo dessa trajetória. Vocês me corrijam se vocês lembram de outro momento em que ele tenha assim, exultado de alegria com um acontecimento, uma perspectiva. Quando ele viu a mãe dele, quando ele encontrou a mãe também. Sim, isso, exatamente. Obrigada, por isso eu pedi ajuda. Então, quando ele chega lá, aí é interessante, porque eu não sei se vocês pensaram, mas quando eu vi que o Clarencio disse, olha, você agora vai, né? Eu achei que o Clarencio ia ficar lá monitorando o André o tempo todo. Não, mas soltou. Soltou o filho no mundo, sabendo que ele ia encontrar. Sabendo que talvez a emoção fosse muito forte e pudesse criar uma ou outra situação de, pelo menos, desconforto para o André, para o coração do André. Por falar em coração, vocês lembram como é que ele descreveu, como ele descreve aqui celeremente, né? Bem rápido, ele estava louco, como a gente faz, né? Está louco para chegar, você corre. Ele estava indo celeremente. Por que ele estava indo celeremente pelas ruas? Porque ele ainda não volitava. Isso. Não é? A volitação é uma conquista dele ao final do capítulo, ao final dessa longa trajetória de excursões de treinamento. Então, ele diz que ele estava caminhando celeremente. Aí, uma coisa muito interessante. Aí, ele diz assim, o meu coração, esqueço agora o verbo que ele usou, ele quis dizer que o coração dele palpitava muito. Aí, embora nós saibamos que nós temos um corpo perispiritual, tarará, tarará, coração de espírito bater de emoção, às vezes pode ser um pouco novo para nós, né? Isso. Hein? Quem falou? Pois é o estágio do espírito ainda, né? Por isso que nós estamos... Isso, querida, por isso nós estamos tentando acompanhar. Aí ele chega lá e ele recompõe mentalmente as árvores, né? O jardim. É lindo. É o quê? É muito lindo, né? A descrição dele. É muito lindo, porque aí trabalha a memória afetiva, né? É uma memória emocional. Aquilo estava na emoção dele e ele, de repente, encontra aquilo que bate com a lembrança dele. Isso. E é um momento ele identificar isso que está dentro de mim, está fora ainda, está fora também, e é igualzinho como eu guardei. Existe, qual é o outro momento do livro em que ele diz também, existe essa, digamos assim, essa experiência mnemônica, essa experiência de memória com relação à casa. É quando ele encontra tudo diferente de como era, como ele deixou. Não tinha uma foto. Mas ele não entrou em não casa. Não tinha uma foto dele. No jardim. Em que outro momento do livro ele experimenta essa experiência é ótimo, né? Retiro. Ele experimenta essa situação ou essa emoção de trazer à mente um quadro da casa
ou do jardim da casa? Lá no início do livro, né? Quando ele vai, que tem que fazer aquela imagem de um jardim. Isso. E aí, pela força do pensamento, ele tem que construir as gramíneas, né? Que no início foram muito assim ralas, né? E depois ele foi sendo treinado, né, para usar o pensamento. Como aconteceu lá naquele filme Ghost, né? Que ele fez um treinamento para disciplinar, ordenar e comandar a sua energia mental, né? Bom, aí ele identificou aquilo, conferia o que trazia na mente, na sua emoção, e aí ele foi entrando em casa, subiu as escadas e tudo. E aí? Nós estamos fazendo essas correlações para nós vermos como, ao final do livro, ou de uma obra, porque a obra é muito bem estruturada. Toda a literatura espírita é de altíssima qualidade, né? E isso aqui tem uma estrutura própria. E é muito interessante nós sabermos como é que nós vamos e voltamos nas mesmas, digamos assim, nos mesmos tipos de experiências, porque você vai vendo que na trajetória nós visitamos, e isso está aqui patente no livro do André, nós visitamos as mesmas coisas em níveis diferentes. Então, assim, a lembrança do jardim, em 2 momentos diferentes. Um pela memória, o outro pela presença, e as outras questões que nós já vimos aqui, nós vamos explorar mais algumas se nós tivermos tempo. Então, quando o André entra na casa, qual é a percepção que ele tem? Ele fica chocado, né? Pois é, com o que ele ficou chocado? Principalmente no momento que ele abraça a Zélia e não tem reciprocidade nenhuma, né? Ela não sentiu a presença dele. Então, ali foi um baque para ele muito grande. Essa percepção, porque é o choque da emoção, né? Em que ele tinha uma emoção para oferecer, queria ser correspondido, mas não encontrou reciprocidade. Mas antes disso, quais foram as instâncias de mudanças, de coisas novas que ocorreram na ausência dele? Ele notou que os móveis não eram mais aqueles antigos da época em que ele vivia lá. Os quadros, né? Os quadros, as coisas... Primeiro, a foto da família. A foto da família. Você veja como as coisas materiais nós guardamos ainda no nosso sentimento. Ah, vou chegar no plano espiritual, não vou mais me lembrar de nada, vou me concentrar, isto não vai conferir, a menos que você seja Sheila, Bezerra, não é? E tal. Então, nós ainda levamos conosco esses registros de afetividade, porque a casa é a grande referência da criatura, né? Não só do ponto de vista político-social, porque a pessoa precisa de uma casa, de um endereço e tal, mas porque, do ponto de vista psicológico, emocional, nós guardamos essas coisas e levamos conosco os nossos móveis. Sou bem desapegado, mas nós levamos os móveis, nós levamos isso tudo na nossa emoção, porque aí estão registros de correlações de emoções, de carinhos ou de desconforto, de tristeza, mas nós guardamos isso. Então, ele notou isso. Depois, o maior choque dele foi quando ele viu que no coração da Zélia não estavam mais lá os móveis, nem os quadros da relação deles. Né? Que existe um paralelismo aí. E depois? O encontro com as filhas, né? Conversando, né? Uma já com um filhinho, já tinha um neto, né? E a conversa dela falando com a irmã
que sequer era permitido elas lembrarem do pai, né? E piorou mais ainda quando a Zélia chega achando ruim que ali o nome do André Luiz não se falava mais não era proibido falar no nome do André Luiz, ele estava morto. Ele ficou mais arrasado ainda, né? Para ver como a gente, conforme você falou, e a Jesus também falou, como é que a gente se apega, nos apegando, meu filho, meu marido, meu irmão, tudo meu, tudo meu. E isso é que faz com que a gente esqueça que somos espíritos, não nos olhamos como espírito, nos olhamos como corpo de carne, né? Nós precisamos ter esse olhar, né? Pois é, e nós temos também uma visão patrimonialista da nossa família, né? A nossa família é um patrimônio, nós somos proprietários, né? É minha mãe, é meu pai, é minha mulher, é meu marido, é meu filho, é meu neto. Ok, isso está no nosso nível de evolução, mas é uma característica. Chamemos de característica, para sermos elegantes, né? Então, quando ele chegou lá e precisou se dar conta de que a Zélia tinha batido asas e tinha encontrado um outro amor, porque depois ele descobre que os dois se amavam. A Zélia e o Ernesto se amavam. E isso, aí você vê como ele foi de golpe na emoção, de golpe em golpe na emoção. Ele verificou que a casa não era mais aquela, os quadros não estavam mais lá, ele tinha sido já um exilado da própria família. Isso aí é uma dor imensa, né? Isso é uma dor imensa. Que se tornou materialista. Depois nós descobrimos que a Zélia, porque se apaixonou, fez muito à vontade do Ernesto. Ela diz que foi por causa do Ernesto que eles tiveram que vender todos os móveis, lembram? Aí nós temos uma outra questão. Não sei se vai dar tempo. Temos uma outra questão, que é a relação conjugal em que um acaba sendo digamos assim, o cerceador do outro. Lembrando, por exemplo, o Michel Foucault. O outro determina como é que você usa o espaço. Né? Essa é uma das coisas do Michel Foucault, que é um filósofo que desencarnou na década de 80 do século passado. Né? E o Foucault disse, quando você domina o tempo do outro, o espaço do outro e o corpo do outro, você domina o outro. Então, na relação conjugal ou nas relações familiares, intrafamília, essas relações confirmam o Foucault. Então, o Ernesto é um exemplo disso. Né? O Ernesto obrigou a Zélia a vender os móveis. Esse é um amor Será que ela doentio. não... Hein? Vlad? Esse é um amor doentio. Pois é. Acaba sendo doentio, mas no início a pessoa não percebe isso. E a pessoa vai fazendo concessões, porque quando está apaixonada, não delimita muito os seus espaços, vai cedendo. E é assim que, de cessão em cessão, ou de concessão em concessão, as pessoas se tornam vítimas de uma dependência chamada codependência. Depois elas não conseguem se libertar dessa relação patológica que faz sofrer, mas nenhum dos dois consegue sair, porque acaba sendo uma dependência da adrenalina que aquela relação de má qualidade infunde na relação. Bom, mas então, vamos lá, porque senão daqui a pouco a gente não termina o capítulo. Mas eu ainda queria voltar um pouquinho. Bom, aí ele vê isso, encontra um outro médico, aí ele vê um homem vestido de branco, que era um médico, ele vai entreouvir o diálogo da Zélia com o médico, entende que o caso tem uma certa gravidade,
Aí ele vai para o quarto. Qual foi o movimento do psiquismo do André? Ele viu entidades escuras, duas entidades, né, andando no quarto. Quer dizer, havia obsessor ali também. E uma coisa, eu não sei se eu tenho direito de falar isso, mas o que eu percebi é que o amor de André e a Zélia não era uma coisa assim muito... não era aquela coisa de coração, porque André, desculpa, né, que eu vou falar, ele tinha amores fora do lar, né? A gente vai saber disso. E a mulher é muito sensível, nós temos muita sensibilidade. Nós percebemos isso, sentimos isso se está acontecendo ou não, alguma coisa diferente acontecia. Talvez a Zélia tivesse se apaixonado pelo Ernesto por encontrar nele, não sei, um amor mais segurança, o que ela não teve no André. Não sei se é um julgamento que eu estou fazendo, mas foi o que eu pensei conforme eu fui vendo a situação no quadro, entendeu? Talvez faltasse emoção, ou pelo menos faltasse demonstrar o sentimento, que é uma coisa que nós sempre, quer dizer, sempre não, nem todos, mas de um modo geral, as pessoas, nós somos muito ágeis em usar palavras inadequadas, impróprias, infelizes, às vezes causticantes, e nós não declaramos o amor. Nós declaramos hein? Quem me chamou? Ele teve ímpetos de odiar o intruso. Isso. Com todas as forças, mas já não era o mesmo homem de outros tempos. Perfeito, Orlando, é isso mesmo. Esse é o primeiro movimento, de quando ele entrou no quarto. Depois que ele estava no quarto, é que ele viu aquelas entidades. Mas a primeira reação dele foi de achar que aquele homem tinha se apoderado. Olha o patrimonialismo aí, o 913, minha família, meu. Aí ele sentiu aquele choque. Ele é um intruso, veio aqui roubar a minha família. Ele esqueceu que ele estava desencarnado há muito tempo. Mas, enfim, depois ele viu essas entidades e aí ele acabou fazendo a conversa mental, né? E aí? Nádia, ele se lembrou de Deus, né? De fazer a oração. Ele se concentrou. Ele se concentra e faz uma oração fervorosa, né, ao Pai. Isso eu estou lendo, tá? Nas vibrações de prece, dirigiu-se a Narcisa, foi quando ele encontrou socorro, né? Foi a partir desse momento. Conforme o Guilherme falou, daí só depois de 20 minutos foi que a Narcisa chegou até André, tocou no braço dele, e daí foi a salvação para Ernesto, no caso, né? Que a Narcisa que vai dar andamento na cura do Ernesto. Isto. Aí ele tem essa conversa mental com Narcisa, que não vai dar tempo de nós estudarmos assim com mais cuidado, com mais detalhe, a conversa mental, que acontece por causa da nossa energia mental, que nós mobilizamos de acordo com a nossa vontade, porque nós somos um feixe energético tripartite, né? Que comanda a produção de pensamentos, que aí é o pensamento com maiúscula, a energia, a produção de gestos de amor e tudo dá o sentimento e a força que nós podemos imprimir, mais ou menos, monitorando, de acordo com a nossa vontade, na direção que aponta o nosso sentimento. Né? O nosso sentimento aponta a direção, e aí nós criamos as ideias, colocamos aquilo em marcha de acordo com a nossa vontade, com maior ou menor velocidade ou empenho, e é por isso que nós demoramos, às vezes, mais em uma encarnação do que na outra, ou porque o nosso ritmo de velocidade na encarnação depende da combinação dessas energias. Mas vamos acelerar um pouco. Então, aí ele chama
ele pede uma prece. E quem vem é a Narcisa. Ele pensou na Narcisa? Sim. Guilherme diz que ele Sim, pensou naquele na momento, sim. Nesse momento, sim. Poderia ele, sem pensar na Narcisa, trazer a Narcisa até ele? Sim, porque ele estava concentrado, ele estava orando ao Pai, ele estava pedindo ajuda, socorro, então ele seria socorrido. E a gente vê que quando ele consegue isso, eu fiquei assim encantada, né, de ver que outros espíritos também surgiram, que eram entidades que nem não conhecidas, né, para ajudar a Narcisa e a ele a preparar os remédios para dar para o Ernesto. A gente vai vendo isso, é maravilhoso. Vocês lembram que ele descreve que a Narcisa fez um gesto que ele não conhecia e apareceram essas entidades do bem, né? Mas a minha pergunta era outra, é assim, se ele se concentrou, ele disse que ficou 20 minutos concentrado. Depois, se der tempo, a gente vai falar sobre o tempo. Ele ficou 20 minutos concentrado na Narcisa. E a Narcisa veio, ouviu a conversa dele, o chamado dele. Foi a sintonia, Nádia? Isso, Paulo. Estabeleceu-se uma sintonia porque ambos já tinham estabelecido essa sintonia fina, né? Porque eles estavam lá há muito tempo trabalhando juntos, com as mesmas atividades e tudo. Mas a questão é, se ele estivesse orando ao Pai durante os tais 20 minutos, vamos manter a situação, e ele, mesmo que não tivesse pensado na Narcisa, a Narcisa teria vindo? Para mim, sim. Por quê? Pelo fervor e por tudo que ele trabalhou com ela, por tudo que ele conhecia dela, da amorosidade dela, da abnegação. Ela ia sentir, conforme o Paulo falou, ia entrar em sintonia. Entendeu? Não sei, eu penso assim. Queria ouvir outras pessoas. O Vlad, por exemplo, que afinal apareceu aí. Ligou a câmera. Eu acho que ela viria porque ela poderia ser a mais indicada com a afinidade que ela teria com ele lá em nosso lar. Então, como ele orou ao Pai, o Pai ia enviar a pessoa mais adequada ao pedido dele naquele momento. Então, se ela fosse realmente a mais adequada, ela iria sim. Isso. Dependendo Nádia, Quem está falando? Nádia, ele diz aqui. Oi, Orlando. Narcisa, ouvi seu apelo, meu amigo, e Isso. vim no seu encontro. Isso. Isso aí é porque ele lembrou dela. Agora nós estamos levantando uma outra hipótese. Se ele estivesse orando durante os 20 minutos, estamos mantendo a mesma situação. Durante 20 minutos ele estava orando ao Pai porque ele precisava de ajuda. E mesmo assim, sem pensar na Narcisa, a Narcisa tivesse vindo, como isso se operou? Que mecanismo aconteceu aí? Afinidade mental e afetiva. Isso. Além dessa afinidade, a propriedade, né? Porque ele precisava daquelas coisas que ela fez. Outros poderiam fazer, é bem verdade, Carmen pode lembrar isso, mas ali a afinidade falou muito alto. Aliás, Carmen, desculpe, ainda agora você me mandou aqui pelo chat. Sim, a codependência é o que nós podemos chamar de uma relação tóxica. Mas nem todas tóxicas já são codependentes, mas todas codependentes são tóxicas. Ô, Nádia. Oi, quem está falando? É Paulo. Olha só, a Narcisa já sabia de antemão, quando vieram de nosso lar, o que esperava a André a chegar na casa dele. Então, a sintonia já veio feita desde o deslocamento do nosso lar até a crosta. Perfeito, perfeito. Eu não estou vendo o Paulo. Paulo Brasil. Eu não estou podendo ligar a imagem. Tá bom. Eu estou com problema na vista. Tá bom.
Então, vamos lá. Então, depois de se concentrar, aí a Narcisa fez aquele gesto, chegaram as entidades e ajudaram, né, lá nas providências e tudo. A Narcisa, esses outros espíritos bons e tudo. E daí? Ô, Nádia, você mesmo falou que, né, que esses espíritos superiores sabem tudo de nós. Se eles sabem tudo de nós, eles sentem e chegam. Claro. É só a gente entrar em prece fervorosa de coração, conforme você falou, e já aconteceu comigo, de orar, e de repente aconteceu, de caramba, não era nem para a gente se espantar, né? Mas a gente se espanta, conforme já comentamos. E a gente tem que lembrar também... A gente tem que lembrar também que lá atrás o Clarencio deu atenção ao André, ele esteve lá com o André e voltou para onde ele deveria voltar, né? E ele disse umas palavras para o André que levantaram o ânimo do André. Vocês lembram onde é que está isto? Eu não estou achando aqui agora. Exatamente, Orlando é que está ali muito atento com o texto todo. Eu não estou localizando, mas eu queria saber quais foram as palavras do Clarencio quando... É no final do capítulo anterior. Ele levantou o ânimo do André. Você achou já, Guilherme? Não, o Clarencio disse que compreendeu suas mágoas, né? Que ele estava assim, né? Magoado com tudo que aconteceu, mas ele viu que ele estava exatamente... Não precisava falar mais nada, ele estava vivendo a experiência que ele precisava. Exatamente. Ele diz assim, compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade desse testemunho. Não tenho diretrizes novas. Gente, já ouviu? Já pensou um mentor dizer isso para você? Não tenho diretrizes novas, por enquanto? Ah, que espetáculo. E depois você ganha aquele estandarte de nosso lar? Puxa vida, né? Já pensou? Já pensou? Fico pensando assim, nosso lar. Nem estou pensando em nenhum baluarte, em nenhuma cidadania ostensiva de nosso lar, não, mas só de ficar lá, pois é. Com aqueles ministérios todos, né? Aquela organização espetacular, com aquele governador, que é o maior servidor de todos. Já pensou isso? O governador, a autoridade máxima, é o maior servidor de todos? Nossa Senhora! Dá um certo desconforto, né? Uma alegria de saber, mas um certo desconforto, né? Também, como é que vou chegar lá? Pois é, mas enfim. Bom, aí o André fez o quê? O André passou a ficar lá fazendo assim, a Narcisa. Isso aqui tem uma coisa muito importante. A Narcisa, quando chamou aquelas entidades do bem, ela disse para aquelas entidades recolherem fluidos, lembram? De mangueira e eucalipto. Precisavam das árvores, a natureza junto com o fluido espiritual. Exatamente. Aliás, nas nossas salas de passe, muitas vezes os espíritos precisam trazer e trazem os fluidos da natureza. E você lembra que o próprio André Luiz informou que os espíritos lá em nosso lar tiram férias e vão para o seio da natureza, lembram? Ele diz isso. A Joana de Ângeles diz assim, tem uma liçãozinha linda, acho que é em Vila Feliz. Ela diz, quando você estiver muito desanimado, muito triste, descompensado, vá caminhar junto da natureza. Então, isso prova o que hoje a física quântica chama de lei de interconectividade. Nós todos somos um ser único. Tudo está imbricado, tudo está em tudo. Quem disse isso foi o professor de Sócrates, hein? Tudo está em tudo, está no Livro dos Espíritos também. Então, como tudo está em tudo, nós é que somos muito pretensiosos
de não querermos nos ajustar, ter humildade de nos colocarmos na mesma condição de um outro ser criado em outro reino. Há um livro lindo sobre as árvores, como as árvores se comunicam, né? Porque na intimidade, na estrutura das raízes, mesmo que elas estejam a muita distância uma da outra, elas se comunicam. Isso está provado num livro aí de um alemão. Às vezes nós vamos assim por uma estrada e nós vemos uma árvore e passam quilômetros. Aí nós vemos outra árvore sozinha. Os botânicos dizem que as árvores, quando ficam juntas em família, ou com outras famílias, mas estão ali juntas, como numa floresta, elas ficam mais bonitas. Se forem frutíferas, elas produzem mais, e se forem de flores, elas produzem mais, tudo mais e mais bonito. Mas aquela árvore de um monte de quilômetros para outros quilômetros, ela diz a outras, elas se comunicam, está na hora de florescer. Ô, Nádia, tem também as almas grupo, né, que comandam os espíritos que não têm consciência, mas existe um estudo novo de que as árvores jogam as raízes por baixo e elas se entrelaçam às raízes. Exatamente. De uma espécie e de outra, elas falam através das raízes, trocam as experiências. Exatamente. Isso que nós chamamos para nós de energia mental é uma energia que flui de uma para outra raiz, de um ou outro padrão de, digamos assim, de tessitura das raízes, se podemos dizer isso, e elas se comunicam, porque elas se beijam, se abraçam, as raízes. A Olívia estava falando uma coisa que as mulheres percebem quando os seus parceiros começam a atraí-las pelo mesmo motivo, porque elas ficam com as suas raízes fluídicas com interferência. Nós também somos animais, nós também somos vegetais, nós também fomos reptilianos. Então, a gente tem uma série de instintos que a gente deixou de acessar deliberadamente, mas que continuam existindo. Às vezes, você, num estado alterado de emoção, você acessa para o mal e para o bem. Isso, exatamente. O Paulo está aqui dizendo que os mentores trazem espíritos que trabalham, porque tudo é trabalho na natureza, né? Tudo é trabalho na criação de Deus. Jesus disse, meu Pai sempre trabalha, e todo mundo, desde o verme, o Emmanuel diz isso, desde o verme até o sol, tudo trabalha na natureza. E, efetivamente, é assim, né? O verme trabalha, o sol trabalha, os animais trabalham, os vegetais trabalham, tudo trabalha. E é uma grande emoção nós nos sentirmos assim. E você já pensou o nível de enternecimento ou de pertencimento que Francisco de Assis sentia como parte da natureza, quando ele domina um leão, mas é pelo amor, é pela força do amor. Aliás, o Sócrates também faz isso, mas isso é uma história para outro encontro, né? Como é que o Sócrates, dominado pelo amor, consegue uma coisa que os outros espíritos que eram contemporâneos dele lá na Atenas, porque eles têm uma Atenas fluídica, construíram mentalmente uma Atenas fluídica, e eles não conseguiram curar um amor deles. Aí eles chamam o Sócrates e dizem, cura o Sócrates, e o Sócrates curou com amor, porque o Sócrates não era só cabecinha, não era só inteligência, amor do Sócrates. Bom, então vamos lá. Então, ele acabou se internecendo. Aí, o que aconteceu na qualidade da vibração dele com a Zélia e o Ernesto?
ele voltava lá diariamente, tomava providências para ajudar a recuperação do Ernesto, que acabou recuperado, não é isso? E o casal começou a viver feliz, ou continua a viver feliz, e ele voltou feliz para nosso lar. Tchan, 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 tchan. Voltou feliz para nosso lar. Ô, Nádia, deixa então, porque eu acho que o que você queria logo no início, que você falou da transformação dele, eu acho que está aqui nesse parágrafo aqui que você queria chamar. Ó. Zélia estava radiante. Espera aí, me diz. Espera você falou aí. Ó. Ah, isso. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam meu ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Eu acho que foi isso que você quis ressaltar desse capítulo, é isso? Porque este é o turning point. Esse aqui Exatamente. é que é o momento em que ele deu, que o povo gosta de dizer, salto quântico, né? Aqui é que ele se libertou das amarras do ciúme, grande ciúme, do apego, né? E aí, liberto disso, ele se transformou no cidadão. Exatamente. Não do ponto de vista formal, evidentemente, mas do ponto de vista estrutural, como espírito, né? Ele estava renovado, foi aqui que ele nasceu. Nádia, você viu as duas... Nádia, você viu as duas últimas palavras que ele encerra o capítulo? Gratidão e alegria. São as duas. Aliás, esse aqui era um outro itemzinho que eu queria trazer, que é a forma tão despojada, tão sincera, tão transparente de ele dizer que ele chorou. Porque ele era homem. Na época, principalmente na época em que ele viveu como encarnado, isso aqui era uma fraqueza indesculpável por causa do machismo. Ainda hoje tem gente que acha que homem não pode chorar. Então, quando ele diz isso dessa forma tão delicada, tão espontânea, e olha só que cena, né? Não podemos esquecer que eram dois espíritos em morfologia masculina, né? Considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me nos braços de Clarencio, nos braços paternais de Clarencio. Vem aqui novamente a questão da família. A família é um leitmotiv na trajetória do André, e isso podemos arriscar dizer que na trajetória de todos os espíritos que têm essa... Porque todos nós temos, né, essa fase de treinamento, de excursões de treinamento, ou de experiências de treinamento, né? Então, atirar-se nos braços paternais de Clarencio e chorar de gratidão e alegria, né? Que são as lágrimas do ser, não do homem. Que espetáculo, né? Que espetáculo. Aí eu gosto muito dessa cena, quando ele próprio descreve como ele foi saudado por todos os moradores, os habitantes de nosso lar, né? Isso aqui é tão... Para mim, é muito cinematográfico isso aqui, né? Vem assim as pessoas, né? Os espíritos vêm chegando, isso em cinema é uma técnica chamada fade in, né? Aí eles vêm chegando, vêm chegando, vêm chegando. E mais de 200. Hein? Mais de 200. Mais de 200, isso. Vem chegando assim, chegando, e aí ele fica um pouco surpreso. E aí o Clarencio, como digamos assim, dá a ele uma faixa ou dá a ele uma medalha, enfim, dá um diploma de que ele é um cidadão de nosso lar, porque ele se construiu, né? Ele se construiu e ele próprio deu a volta sobre si mesmo,
que é uma história que nós vemos em termos superlativos, que aconteceu a mesma história com Paulo e com Maria de Magdala. Nádia. Quem está falando? Oi, Olívia. Olha a humildade do André. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequenino? Gente, é profundo demais, né? Emocionante demais. Olívia, por isso que ele já era cidadão. Chegou ao nível de cidadão. Para mim, ele é muito mais que isso. Todas essas informações que ele dá para nós é tão grande, é tão grandiosa, que para mim, André é muito mais do que isso que ele fala aqui. É porque nós não temos condições de saber quem é André, que espírito é esse. Essa percepção, que eu acho que é de todos nós, né? Mas nós não podemos esquecer que ele relata isto aqui anos depois das vivências. Agora, é certo que há uma grande coragem de ele voltar e descrever isso, as minudências, com essas idas e vindas, essas marchas e demarches da alma, né? Da criatura, do espírito. Então, quando ele escreveu isso aqui, ele escreveu já quando ele já era cidadão de nosso lar, provavelmente havia muito tempo que ele já era cidadão. Porque o espírito demora um pouco para relatar o seu próprio passado com os detalhes das suas dificuldades, dos seus erros, dos seus defeitos. Então, é mais ou menos a coragem que está aqui e também a coragem, por exemplo, do Emmanuel. Voltar 2000 anos e contar as coisas que ele contou de si mesmo é um equilíbrio, porque nós podemos, em tese, nós podemos acessar os nossos registros de encarnações anteriores, só que nós não aguentamos. Nós não temos ainda capacidade, estou dizendo por mim, os espíritos nos alertam sobre isso, nós não temos capacidade para nos vermos em determinadas circunstâncias. Ainda não. É difícil até olhar a nossa situação atual, Nádia. Pois é, você veja a dificuldade que nós temos para seguir a lição socrática. Homem, conhece-te a ti mesmo. Nós temos dificuldade de fazer aquela automaiêutica da 919 de O Livro dos Espíritos, né? Em que o Santo Agostinho diz, olha, vai lá, vê faz uma autoanálise, né? Uma autoavaliação. Quantas pessoas eu hoje ajudei, quantas lágrimas eu fui capaz de secar, quantas palavras eu disse do bem ou quantas eu disse de mal. Isso aí já é difícil para nós, em determinados casos. Ou então, para nós não é mais tão difícil. Pronto, melhorou, né? Assim melhora. Então, essa é uma questão. Se há um tema ou uma experiência ou um eixo que é transversal a todas as experiências do André, em todos esses 50 capítulos, você acharia um? Eu, pessoalmente, acho que pelo menos um dos eixos, há mais de um, eu acho, mas um dos eixos e dos mais importantes, porque ele está mais entranhado no psiquismo profundo de cada espírito, é a família. Desde o início até o final, existe uma transversalidade no tema família. E aí ele aprende a família que ele tinha deixado, né, quando desencarnou, a família que ele construiu, a família que ele observou lá na casa de Dona Laura, com Lísias, a família lá das câmaras, enfim. E aí, também, desse ponto de vista,
nós vamos vendo como foi se sutilizando, como foi se espiritualizando o tema ou o conceito família no psiquismo do André. Porque é uma coisa que você vai vendo ao longo do livro. E acaba com esse deslumbramento em que ele vive a família universal. O amor desinteressado, abnegado, que é uma coisa linda. A esse propósito, se nós voltarmos um pouquinho nos capítulos anteriores, o 49... Nádia, você sabe que você já passou 15 minutos, né? Dos longos ou dos breves? Foram breves. É quando a gente pensa que você vai fazer um fechamento, você abre uma nova. É porque é muito bom estar aqui com vocês. É verdade, isso é verdade. Mas eu só vou deixar para vocês só uma noticiazinha para vocês pensarem. Porque você veja que a culminância é na família do André, ou reencontro com a família que foi a parentela corporal, não é? Lá no último capítulo. Mas eu acho que é o capítulo 48, culto familiar. Aí tem aqui o culto familiar, que é uma coisa também muito emocionante, e há uns temas aqui espetaculares, espetaculares. Dentre eles, assim, o culto do evangelho no lar. Aí nós vemos a que horas, vou passar mais um pouquinho, desculpe. A que horas eles fazem o culto? É depois da meia-noite. Quando o Ricardo, já reencarnado, ainda que infantilmente, mas é porque aí não só o Ricardo, o corpinho está dormindo, e é interessante como ele, já com o perispírito modelado para criança, ele se apresenta naquele globo maduramente, ele é o homem maduro, ele fala com as filhas como pai. É um outro movimento do psiquismo e do perispírito, que é uma coisa espetacular de a gente ficar pensando. E também responde porque nós, quando terminamos as reuniões, né, Carminha? As reuniões lá da terça-feira e também dos sábados, quem é de sábado ou de terça, na reunião lá de tratamento, na sala Sheila, quando nós voltamos para casa, nós devemos nos deitar para continuar o trabalho, porque a noite favorece isso, por uma série de questões que a gente não vai poder ver. E é isso, eu queria tanto falar de mais coisas. Mas Mil desculpas, querida. o Guilherme é maldoso, entendeu? 913. Ele cerceia as pessoas, entendeu? Ele corta a palavra das pessoas. Então, de maldade em maldade, ele faz isso com a gente. Mas eu, como sou uma pessoa bem evangelizada, perdoo, viu, Guilherme? Eu te perdoo. Obrigado, querida. Depois que vou te aprontar. Queridos, olha, foi uma alegria imensa estudar com vocês. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E a todos nós que, amando o Espiritismo e nos amando reciprocamente, vamos avançando de braços e mãos e corações unidos em benefício de todos, da humanidade e, claro, de nós mesmos, para nós evoluirmos. Alexandre está ali, que chegou agora, que eu não tinha visto. Um beijo. Já falei com todos, eu acho, né, Paula? Então, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós é que agradecemos. Como é o nome do livro das árvores? Você sabe? Eu acho que é... A Vida Secreta das Árvores. A Vida Secreta das Árvores. Isso aí, Paulo. A Nina Rosa botou aqui para a gente. Tá bom. Obrigado, hein? A Vida Secreta das Árvores. Cadê a Nina? Não vejo. Oi, Nina. Obrigada, querida. Você já leu esse livro? Não, ainda não. É um espetáculo. Vamos eu tenho ele aqui também, estou com ele na fila aqui. Eu também, o meu está na fila. Você não sabe a fila do meu.
Mas vamos em frente. Então, gente, vamos só encerrar. Se quem Beijo, quiser obrigada. depois, a gente Obrigada. fica aqui batendo um papo. Vamos, então, fazer a nossa prece, pedir a Jesus que nos abençoe a todos. É com imensa alegria que reunimos a nossa abençoada casa de orações, que em torno do nosso benfeitor André Luiz nos reuniu a fim de que possamos caminhar juntos. Esses estudos nos enriquecem a alma, nos dão diretrizes novas a fim de bem aproveitarmos melhor a reencarnação, e te suplicamos, Senhor, que envolva toda a humanidade, possamos trabalhar com alegria a fim de transformar a nós mesmos, mas orar pela humanidade a fim de que a Terra se transforme nesse mundo de regeneração tão esperado por todos nós, a fim de que possa haver mais paz nos corações de todos. Que a tua divina luz nos ilumine e oriente, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Nádia, querida. Que assim seja, Eu que Guilherme. agradeço.